Fala galera, Matimon Online, são os canais do capítulo 92 do mangá de Boku no Hero. E galera, dessa vez um capítulo completamente inesperado. Ninguém achava que ia rolar isso nesse capítulo. Todo mundo achava que ia ter o quê? O Bert James lutando, talvez ali um Deb vs Todoroki, mas a volta do Mirio e a volta dele com a Kirk ativa, isso ninguém esperava. Sinceramente, ninguém achava que iria voltar agora. Talvez lá no começo da batalha, ou então só em um próximo arco. Mas agora, no final, cara, eu tenho que dizer que pouquíssimas pessoas talvez tivessem uma teoria sobre a volta dele agora. Mas, né, quase ninguém esperava isso. E digo mais, essa volta dele agora, com a Kirk ativa, abre um leque de teorias gigantescos sobre coisas possíveis no futuro. Mas bom galera, vamos começar do começo, que foi com a chegada do Bert James no campo de batalha. E ele já chegou literalmente mostrando a sua força. Ele pousou e já conseguiu prender o Gigantomachia e toda a Liga dos Vilões. E claro, eu sei que vocês devem pensar assim, mas ele prendeu muito facilmente o Gigantomachia. Será que não estão dando um protagonismo para ele? Não estão deixando ele muito OP? Não, galera. Isso tudo foi explicado pelo próprio Spinner na página seguinte. Basicamente, o Gigantomachia só existe para seguir ordens. E quando ele não segue uma ordem, ele meio que se apaga. Ele meio que não tem motivação, fica mais fraco. E isso é visto no mangá inteiro, porque vocês podem perceber, quando o Gigantomachia não tem uma ordem para seguir, ele literalmente apaga, fica dormindo. Só que quando ele recebe uma ordem, ele meio que vira um cachorro louco. Ele não se importa com o que tem em volta dele, ele simplesmente vai em direção de cumprir a sua ordem. E qual foi a ordem que ele cumpriu? Foi a de chegar aonde estava o seu mestre, no caso, o Shigaraki. E agora ele está esperando uma próxima ordem. Só que enquanto o Shigaraki está apagado, o Gigantomachia também não vai ter motivação para continuar. Ou seja, para o Gigantomachia mostrar todo o seu poder, todo o seu potencial, ele precisa que o Shigaraki acorde e dê uma ordem para ele. Ou seja, é uma coisa natural sim, e é uma brecha muito boa para os heróis ganharem. E não apenas isso, como também nessa hora, os heróis aproveitaram essa brecha, porque inclusive a Nijiri já viu o Shigaraki apagado e o Spinner tentando chamar ele e já ia atacar. Só que novamente, quando a Nijiri foi atacar, chegou o Deb e lançou um ataque de chamas na direção dela que acabou dando um certo dano nela. Ok, não sei se chegou a machucar completamente, mas ela recebeu um ataque direto do Deb. E lógico, durante todo esse tempo, o Deb começou a tirar sarro, falar com o Endeavor como é um herói mais jovem ser queimado novamente. E durante tudo isso, o Midoriya estava se culpando muito, falando que ele estava machucado, mas que ele devia tentar levantar, devia tentar fazer alguma coisa, porque ele não salvou ninguém, ele era um inútil. Só que a gente sabe que não é isso. O Midoriya lutou, conseguiu fazer o grande feito de peitar o Shigaraki, coisa que não é fácil, e, cara, se machucou. Ele fez a sua parte, só que o Midoriya, ele quer ser que nem o All Might, e infelizmente ele não tem nível para isso, ou seja, ele acaba se frustrando um pouco com a sua própria expectativa em si mesmo. E isso é uma coisa muito ruim, na verdade, muito ruim mesmo. Porque o Midoriya tem que entender uma coisa, ele conseguiu fazer o que ele devia fazer, que era salvar as pessoas. Só que também ele não é um deus, ele não pode salvar todo mundo, ainda mais com o corpo naquele estado. Então não teria motivo para o Midoriya se chamar de inútil, fracassado e dentre outras coisas também. E logo após essa cena, o Shigaraki desperta. Eu acho que é o Shigaraki por causa que ele foi da coceira, ou seja, o Alforone não falaria disso. O mais importante de tudo é que o Shigaraki deu a ordem para o Gigantomachia acabar com tudo. E nessa hora, o Gigantomachia teve meio que um despertar de força. Mas logo após isso, já corta para uma outra cena, que é a cena dos outros heróis lutando contra os Nomus. E galera,
o mais importante daqui foi simplesmente esse quadro com essas falas, onde um herói falou assim: ah, já derrotamos metade deles. Só que outro herói fala o seguinte: mas eles derrotaram metade dos nossos. Ou seja, metade dos heróis foram mortos. Simplesmente isso. E galera, isso não é uma coisa básica. Isso não é coisa pequena. Porque foram heróis sendo mortos. Ou seja, isso vai afetar muito a estrutura da sociedade atual. E bora ver quais serão as consequências disso no futuro. E não bastando isso, aqueles Nomus avançados começaram a ir em direção ao Shigaraki. E nessa hora, aquela ajudante do Endeavor foi atrás deles, mas um outro Nomu meio que foi atacar ela. Só que ele foi derrotado por alguém que não foi mostrado. Ou seja, quem será essa pessoa? Será que é o Mirio? Ou será que é qualquer outro herói também que chegou no campo de batalha? Não saberemos ainda. E logo após isso, volta para o campo de batalha principal, onde está acontecendo o Deb versus Todoroki, né? E nessa hora, o Todoroki começa a indagar o Deb sobre as coisas que ele fez, que colocaram em perigo até o Natsu, que foi o irmão que cuidou do Toya e tudo mais. Só que o Deb já mostrou que está realmente insano e sem consciência alguma. Ele falou que não se importa, que isso não tem nada a ver com ele, que ele não quer saber, que ele não tem mais sentimentos por nada. E sim, isso demonstra que o Deb acabou ficando louco. Mas isso era uma coisa que todo mundo esperava já, né? O Deb tá realmente muito maluco. Ele realmente era o cara mais sanguinário da liga. Lógico, atrás do Shigaraki, mas na frente de todos os outros. E isso não vai mudar da noite pro dia. Isso, alguma coisa aconteceu para ocorrer toda essa alteração dentro dele. Alguma coisa mexeu com a mente dele. E é isso que eu tô mais, cara, com vontade de saber. Eu quero saber o que transformou o Toya no Deb. O que foi isso? Por quê? Aparentemente, a morte dele foi um acidente. Não foi algo planejado. Ok. Ele sofreu todos os abusos do Endeavor. Ou seja, ele poderia ser um cara com rancor pelo Endeavor. Ok. Mas um assassino, um psicopata louco, sem sentimentos, aí é outra história. Alguma coisa ocorreu para deixar ele assim. E isso eu tô muito afim de saber. E nessa hora também, os Nomus acabaram chegando no campo de batalha principal. Ou seja, aquela luta ali dos Nomus contra os outros heróis está ocorrendo ali pertinho. Porque para eles chegarem tão rápido ali, não tem que ser uma distância muito grande. E bom, nessa hora eles vão em direção ao Bert Jance, ou seja, se o Bert Jance for derrotado, acabou, porque vão todos os vilões ficarem soltos e aí não tem como ter combate. E nessa hora o Midoriya observa tudo aquilo e tá, cara, completamente devastado, porque ele não consegue levantar. Então ele se sente um inútil, porque ele sabe que se o Bert Jance for interrompido, for derrotado, acabou, não tem mais esperança. Então ele quer ajudar, ele quer salvar as pessoas, ele quer tentar salvar ainda mais pessoas do que ele já salvou. Só que para isso ele precisa de mais força, que é uma coisa que infelizmente ele não tem agora. Como eu falei, ele tá muito cansado, ele fez a parte dele, que era derrotar o Shigaraki. Ele agora está na hora de descansar, porque não tem como. Ele quebrou o braço, quebrou a perna, tá completamente machucado, queimado, pulverizado, destruído. E cara, não tem como mais agora o Midoriya lutar. Sinceramente, se o Midoriya se recuperar agora, aí é muito protagonismo. Mas, né, nunca sabemos o que esperar. E bom, quando os Nomus vão chegando perto do Bert Jance, quem aparece? Mirio. O Mirio volta à cena e consegue derrotar os Nomus. E, cara, é simplesmente a maior surpresa, porque inclusive o próprio Midoriya ficou em choque quando ele viu o Mirio de volta, e de volta com a Kirk ativa. Era uma coisa que ninguém esperava. Sinceramente, era uma coisa completamente absurda. E isso abre um leque gigante, assim como eu falei, porque se o Mirio voltou com a Kirk dele, alguma coisa ocorreu. Será que a Eri conseguiu controlar os poderes?
Ou será então que aquela bala tem uma certa validade, ou seja, ela só consegue deixar a pessoa alguns meses sem habilidade? Será que pode ser algo do gênero? Porque, galera, sinceramente, se a Eri conseguiu ter habilidade o suficiente para conseguir controlar a Kirk dela e trazer de volta os poderes do Mirio, isso significa o quê? Que ela pode simplesmente controlar quase tudo, inclusive recuperar o corpo do All Might. E, cara, isso é muito absurdo, porque imagina se o All Might volta a ter o corpo dele musculoso 100%. Isso seria uma coisa muito insana e também abriria parêntese para aquela teoria já muito antiga e esquecida do Midoriya devolvendo o One for All para o All Might. Porque imagina, o All Might recuperado 100%, com um corpo em forma igual ao seu auge, voltando com o One for All. Galera, o Midoriya na mesma hora cederia de volta o poder para o All Might, porque simplesmente o All Might seria o defensor da Terra, não teria como. E o Midoriya é um grande fã. Isso realmente pode acontecer se a Eri conseguiu controlar o seu poder. Só que lógico, é só uma teoria, galera. E também, como eu falei, pode ser talvez que a Eri não tenha nada a ver com isso e que simplesmente aquelas balas tinham validade, ou seja, que a bala não era completa, não foi lá aquela obra-prima e anulava a Kirk para sempre. Simplesmente anulava a Kirk por um grande período de tempo. Talvez. Não temos como saber até que role uma confirmação do que aconteceu. Se foi a Eri, se foi outra pessoa, se foi a bala que acabou o efeito, não sabemos. Mas sabemos que o Mirio voltou e voltou para o campo de batalha. Agora, será que vão deixar ele brilhar? Ou será que vão matar ele para ter aquela carga sentimental? O que será que irá acontecer, galera? Então, comentem embaixo o que vocês acham. O Mirio vai ser o grande herói ou vai morrer para virar uma carga sentimental para o Midoriya? E além disso também, galera, o que vocês acham que fez o Mirio voltar até a Kirk dele? Foi a Eri? Foi a validade da bala? Ou foi outra coisa? O que vocês acham, galera? Comentem embaixo. E bom, basicamente é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou!